Apresentação Ivanildo de Andrade. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite, você, querido ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 4 de junho de 2016, 7h06. Eu, Ivanildo de Andrade, psicólogo, apresento esse programa desde 2013 com foco na dependência química. Hoje, dia 4 de junho, primeiro sábado do mês. Então, hoje é o dia do programa Tocando em Frente, Família com Amor Exigente. Tocando em Frente, Família com Amor Exigente do Comisul, né? Então, a gente tem essa parceria muito bacana, que rende muitos frutos. E hoje estamos aqui com o diretor de comunicações do Amor Exigente, né? O Ronaldo Luiz Risseto, diretor de comunicações da Federação de Amor Exigente, representando, né? Aí o Amor Exigente. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, Douglas. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ivanildo. É o Andrade aqui, né? Boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui. O Amor Exigente se sente honrado de estar aqui participando desse programa maravilhoso, cujo maior objetivo é trazer para as pessoas que estão ouvindo um instrumento para que elas resgatem o equilíbrio e a saúde familiar. É isso aí. E hoje conosco aqui também na bancada nós temos como entrevistado, né, o Douglas Lima. O Douglas Lima é psicólogo, colega de profissão, gente boníssima. Pena que é corintiano, mas tudo bem, né? É fazer o quê, né? Brincadeira. Especialista em dependência química pela Unifesp, consultor da Federação de Amor Exigente e terapeuta lá da Clínica Alamedas, aqui em São Paulo, né? Boa noite, Douglas. Oi, Ivanildo, boa noite, Ronaldo. É um grande prazer, né, participar aqui do programa. Eu acho fundamental nessa troca de experiências, né, e conversar com o ouvinte de vocês a respeito desse assunto tão importante e tão preocupante, né, que vem preocupando, né, a nossa sociedade, né, todos os profissionais diretamente relacionados, as famílias, né. Então, obrigado pelo convite. Nós agradecemos a sua participação. Também temos aqui hoje, pessoal, se você ligar para nós, 3932-1600, os primeiros 3 ouvintes que ligarem para nós. Não, vamos fazer o seguinte: nós vamos sortear 3 livros. A Doença do Alcoolismo é o livro escrito pelo Paulo de Abreu-Leme e pelo Paulo de Abreu-Leme Filho. Paulo Leme Filho é fundador do movimento Vale a Pena. Então esse livro, A Doença do Alcoolismo, conta um pouco da história dele e do pai. Então quem ligar para nós, deixa aqui registrado o nome, o endereço. Esse livro chegará à tua residência sem custo, tá? E você terá acesso a essa boa leitura que fala sobre essa questão do alcoolismo. Então quem ligar aqui no programa Tocando em Frente hoje, 3932-1600, deixa o seu nome e vai concorrer a este livro, tá ok? Antes do final do programa, a gente faz esse sorteio pra gente ver quem vai ganhar o livro A Doença do Alcoolismo. E nós vamos conversar hoje com o Douglas sobre o tema riscos, comorbidades associadas às novas drogas, né? Então, o Douglas vai nos dizer que riscos são esses, o que são comorbidades, que drogas novas são essas, né? Muito bacana a gente pensar, né, o Amor Exigente pensando à frente, né? Sair um pouco da maconha, da cocaína. Que drogas novas são essas? Que potencial risco essas drogas podem trazer à saúde? E acho que é importante você, mãe, pai, família, sempre estar ter atualizado essas informações, tá ok? Estamos aqui também com o Ivanildo José. Ivanildo José, ele é o diretor da Casa Dia e é o idealizador do programa da campanha Tocando o Coração. Boa noite, Ivanildo. Boa noite. Vamos conversar mais um pouco, mas o tema é interessante e eu vou só ler rápido algo que diz assim: todas as pessoas e seus familiares e amigos têm direito de conhecer a natureza da doença da adicção. É isso aí, a doença da adicção, a doença da dependência química. O programa Tocando em Frente tenta, da melhor forma possível, assim, com os meios que nós temos, mostrar para a sociedade que a dependência química é uma doença, não é uma questão não é uma questão de comportamento apenas, né? Não é um problema moral da pessoa de caráter, mas é um processo de adoecimento que atinge a família, atinge o indivíduo e atrapalha também, traz muitos problemas para a nossa sociedade.
não ao preconceito, e sim à recuperação. E a pessoa precisa perceber e compreender que existem muitos ganhos quando ela trabalha para que recupere um dependente químico. A Rádio do Coração. AM Católica. Rádio 9 de julho, 1600, São Paulo. A internação é um dos caminhos mais buscados como parte do tratamento para a dependência química. É neste momento que muitas famílias encontram dificuldades. Com o objetivo de buscar vagas sociais a custo zero para atender famílias carentes, lançamos a campanha Tocando o Coração. Ouça o programa Tocando em Frente, com o psicólogo Ivanildo de Andrade, todos os sábados a partir das 7 da noite, pela Rádio 9 de Julho. E saiba mais sobre a campanha Tocando o Coração. Deixe seu coração ser tocado e venha fazer parte desta história. Campanha Tocando o Coração, Ivano José. Boa noite. Agradecer a todos aqueles que têm colaborado com a campanha Tocando o Coração. Essa campanha ela foi idealizada para ajudar os dependentes e seus familiares, aquelas pessoas que não têm como custear uma internação. Então é importante a gente estar falando disso, porque muitas vezes dá a impressão que essa campanha é para aquelas pessoas que conseguem ainda bancar uma internação. É para aquelas pessoas carentes mesmo. Por isso que na campanha a gente fala: isso tocou seu coração? Se isso tocou seu coração, nos ajude. Você que é uma clínica ou uma comunidade terapêutica. E eu gostaria só de frisar que essa campanha ela foi feita mais voltada para aquelas pessoas que aceitam um tratamento voluntário. Não quer dizer que nós não vamos ajudar as pessoas que precisam de uma atenção voluntária, mas ela especialmente é feita para aquelas pessoas que aceitam voluntariamente ser tratado. E agradecer também aos nossos parceiros, o Instituto Nova História, lá com o Rodrigo Alves, o pastor Alessandro da Clínica Sumed, a doutora Tânia e o Mauro da Comunidade Terapêutica Paz e Amor e o pessoal da Casa Dia São Paulo. Vamos tocando em frente. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Isso aí, campanha Tocando o Coração. Só frisando, gente, só estamos conseguindo dar conta das internações voluntárias. Internações involuntárias e compulsórias, infelizmente, nós não damos conta ainda pela campanha. Então, pedimos desculpas às pessoas que gostariam que também pudéssemos fazer esse tipo de intervenção, mas dependemos também da adesão, né, de clínicas, de comunidades que queiram, né, participar e ajudar. A gente sabe também que o custo não é tão baixo, então compreendemos também a dificuldade. Mas enfim, campanha Tocando o Coração. Você pode ligar também para ter informações no telefone 2779-6420, 2779-6420, DDD 11 São Paulo. Enviar também e-mail para tocandocoração@gmail.com, tocandocoração@gmail.com, lembrando que não tem nem cedilha nem mentira, então tocandocoracal@gmail.com. Um abraço para Lívia Lopes, que já está aqui conosco pelo WhatsApp, e em breve a Lívia Lopes estará aqui conosco também, falando um pouco do trabalho que ela realiza, né? E lá no Pinel, como que é a saúde mental hoje, como é que o trabalho que está sendo realizado hoje na psiquiatria, na saúde mental, voltada para a dependência química, e é uma pessoa que vai com certeza contribuir muito. Está concorrendo aqui ao prêmio já Simone Martinez da Aclimação, Simone Martinez Okamoto da Aclimação, e a Lina Caldeira
lá do Jaçanã. Já tem duas aqui, já pessoas concorrendo. Ligue para nós, 3932-1600. Ronaldo? Bom, eu inicialmente queria convidar você a fazer uma coisa muito simples, que para nós tem uma representatividade muito grande. Abrindo qualquer programa ou abrindo qualquer reunião, a gente sempre olha um para o outro com muito carinho e amor e pergunta: como vai você? E eu gostaria de perguntar para você, Ivanildo, como vai você, Ivanildo? Eu vou bem. Cada vez melhor, Ivanildo, cada vez melhor. A gente tem que acreditar. Que dia é hoje? Você lembra que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que isso, né, Ivanildo? Porque o Amor Exigente é um grupo da esperança, é um grupo da confiança, é um grupo da fé. As pessoas vêm no Amor Exigente, chegam lá com uma certa dificuldade, sofridas, e elas encontram ali o acolhimento, o amor, o carinho, mas principalmente ela trabalha um instrumento da fé, da confiança, resgate do equilíbrio da família. É isso que nós estamos buscando. O Amor Exigente é um programa maravilhoso, de qualidade de vida, e que o programa Tocando em Frente deu o prazer a nós de poder estar juntos, para poder divulgar cada vez mais essa chance das famílias de estarem cada vez melhor. Eu não vou ficar rasgando confete, mas falando a verdade, o Amor Exigente para nós, o programa Tocando em Frente, para a Rádio 9 de Julho, foi uma grata surpresa, mas acima de tudo um encontro divino. Eu acho que foi realmente uma bênção de Deus, né? Porque eu acredito demais no Amor Exigente, eu conheço o pessoal do Amor Exigente, eu confio muito no trabalho de vocês. O Ronaldo é um homem assim maravilhoso, um homem do bem mesmo, de um coração enorme. Eu vejo o trabalho que eles realizam, é fantástico. Então não tenho... Temos vários, né? O Miguel Tortorelli, por favor, né? Esse Deus, Miguel Tortorelli, o próprio Luiz Fernando, é um amor de fora pessoa. Os nossos dois grandes líderes, Dona Mara e Padre Haroldo, que há 32 anos brincam com as pessoas de dar qualidade de vida para eles, né? O Brasil precisa de pessoas assim, de trabalhos assim. Nós temos que incentivar, nós temos que motivar, nós temos que incendiar a nossa sociedade para que participem, para que conheçam, para que se envolvam, porque além de tudo, o Amor Exigente não é um lugar apenas para a recuperação de um dependente químico. O Amor Exigente não é para a recuperação da pessoa humana, né? Porque a formação que existe lá, eu já participei de um curso, como psicólogo eu digo, qualquer pessoa se beneficiaria de uma forma espetacular da formação dos 12 princípios e dos 12 princípios e 12 princípios básicos e éticos. É um curso de formação humana, é um local onde realmente o ser humano consegue resgatar a sua autoestima, a sua identidade, e consegue com certeza confiança, consegue realmente ser trabalha a sua espiritualidade de uma forma pluralista, né? E mais do que tudo a responsabilidade social, né, de estar naquele grupo ajudando as pessoas. E nós acreditamos que quando você está ajudando alguém, automaticamente você está se ajudando. E o mais bonito de tudo, sabe, Vanildo, que eu hoje vejo após alguns 10 anos juntos lá, é que quando eu olho por que eu estou lá e vejo no que eu me transformei, eu vejo como foi bom ter tido essa experiência, porque eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era e ainda tenho muito a melhorar. E eu sei que todos ao meu redor também estão melhorando, né? Então é isso, Ivanildo, obrigado por estar aqui, esse programa é maravilhoso, você é ótimo, Ivanildo também trabalhando, buscando uma coisa quase que, né, não é um trabalho impossível, porque a gente vai conseguir, mas é uma loucura isso, né? Conseguir um apoio das pessoas para que nós possamos ter uma internação social hoje em dia é uma coisa incrível, né? Mas temos que ter fé, por isso que o Amor Exigente existe. Exatamente. E aí também convido você para o futuro trabalhar um outro programa nosso que chama Transformar Vícios em Virtudes, que é o nosso novo programa de espiritualidade. Tá? Vamos trabalhar sempre, lá, senão não paro de falar. Douglas, bem-vindo ao programa, obrigado pela sua participação. Douglas, o que você pode nos falar, né, sobre esse tema, né, até para os nossos ouvintes? São esses riscos, comorbidades associadas às novas drogas. O microfone é todo seu. Obrigado, Ivanildo. Eu acho que é importante primeiro nós situarmos, né, as pessoas a respeito desse tipo, né, de assunto. Como todos sabem, né, nós temos bem escancarado aí aos olhos de
de todos, infelizmente, né, essa questão do uso de cocaína, maconha, crack, né, e essas outras substâncias, né, que infelizmente nós, principalmente o público jovem, né, que é o público-alvo, a forma como essas pessoas conquistam, a forma como essas pessoas chegam a esse tipo de substância. Sem falar do álcool, né? Sem falar do álcool, sem dúvida. Né? Então é um tipo de droga, infelizmente ela é muito fácil, de fácil acesso, principalmente nas redes sociais, né? Então as pessoas elas têm fácil acesso por esse meio, né? Forma, né, de se conseguir esse tipo de substância, né? Então muito utilizada em festas, em baladas, mas não a raves especificamente. Hoje em dia também algumas festas de grêmio, né, de faculdade. Então são substâncias que têm um alto poder destrutível, né? Então as pessoas acabam sofrendo algumas consequências graves, né? Então inclusive em relação a alguns óbitos, né, recentemente na mídia, né, tem se difundido algumas matérias a respeito dos seus prejuízos, né, associados. Então algumas pessoas que apresentam algum tipo de surto psicótico, que isso é o importante, né, desses efeitos. Então a pessoa faz o uso na balada, ele acredita que alguém possa segui-lo, possa querer matá-lo, né, e por conta desse tipo de interação ele acaba tendo algumas consequências graves, né. Então nós temos recentemente esse rapaz australiano, né, que a polícia está investigando, e chegou o amigo dele e, né, ao conhecimento de que ele fez esse tipo de uso num bar na região onde ele estava hospedado, teve um surto psicótico, nadou uns 8 quilômetros da praia de Copacabana, e há relato de pescadores na região em que avistaram um corpo boiando naquela área com as características desse rapaz. Né? Então há relato de que ele possa ter tido um surto psicótico, e esse nado, né, a essa baía, porque ele teve essa percepção que estava sendo seguido. Isso devido ao uso de uma substância, de uma droga, o MD. Uma droga sintética, exatamente. Que originou, que causou esse surto psicótico. Exato, né? Porque é uma substância ela facilmente manipulada em laboratório. É por isso que é difícil para a polícia ter um controle, porque isso pode ser feito em fundo de quintal, em casas, né? Então é facilmente manipulado, então é difícil a polícia conseguir ter um controle, porque não tem esse acesso, né, a esses laboratórios, né? Então há esse risco enorme pela facilidade dessa produção e o acesso desses jovens a esse tipo de substância. O que seria uma droga sintética? Até para quem está nos ouvindo, né? Esse pai, essa mãe, esse irmão, essa pessoa que talvez não tenha muito acesso, contato, informação, né? O que seria uma droga sintética? O que seria esse MD? O que seria comorbidade? Acho que algumas questões assim para deixar um pouquinho mais... Então, a droga sintética, ela predominantemente é uma substância que é manipulada em laboratório com produtos químicos, né? Então ele pode ter a forma de comprimido, cristal, filetezinhos como um selo que ele coloca sublingual, e o organismo absorve esse tipo de substância, né? Então é uma droga manipulada em laboratório com componentes químicos. De repente o pai está vendo um filho lá em casa, a filha tendo um comportamento estranho, mas não tem nenhum sinal assim de cheiro. De repente pode ser até uma droga sintética, porque não deixa vestígio, né? Exatamente, é difícil porque não tem como identificar por cheiro. Assim como o pai ele descobre em casa, por exemplo, a maconha, que ele consegue pegar, né, e tentar identificar. Então é um tipo de substância que não tem essa possibilidade, infelizmente, né? Então ele consegue identificar muito mais pelo comportamento que a pessoa apresenta. Ele pode ficar agitado, inquieto, mas esse uso dessa substância é predominantemente em festas. Em né? festas, bacana isso também, né? A gente perceber que muitas vezes esse uso vai ser feito pelo filho nessas baladas. Exatamente.
nessas baladas, nas festas, né, os grêmios das faculdades. Os né? grêmios das faculdades. Isso, porque além da bebida alcoólica também é uma grande oferta desse tipo de substância. Eu estava te perguntando agora há pouco e queria reforçar aqui no microfone, por que houve esse crescente nas drogas sintéticas? Porque eu, da minha parte, pela minha ignorância, eu não consigo, eu imagino que tenha que ter alguma razão para ter crescido a droga sintética e não as outras drogas. Talvez um controle maior sobre as outras fez com que as pessoas fugissem para essa, mas por que nós estamos tendo esse crescente no uso de drogas sintéticas, ou aparecendo mais falar sobre drogas sintéticas? Infelizmente, os jovens ele tem aquela baixa percepção do risco, né? Então ele em busca até de novas sensações, alternativas, então ele recorre a alguns tipos de substâncias, né? Então, infelizmente, ele tem essa descoberta, né? Às vezes é apresentado por algum amigo, né, que relata alguma experiência boa em relação ao uso daquela substância, e o jovem, não tendo essa percepção do risco que aquilo traz, ele acaba fazendo o uso da substância, porque ele vai ter aquela percepção de que as cores elas são mais vívidas, a sensação como se a música estivesse tocando dentro dele, por exemplo. Então são alguns relatos comuns desses jovens que fazem o uso desse tipo de substância. Desculpa, Ivanildo, mais uma pergunta. E a minha questão vai justamente isso. Falando de droga sintética, a gente conhece antigamente, obviamente, heroína é uma sintética, não é? Droga sintética, heroína, injetável, né? Heroína, LSD, são tudo drogas sintéticas, não é? Também. Então, essas drogas sintéticas não tem eu não vejo, assim, não ouço muito aqui no Brasil falar delas. Essas estariam vindo para talvez ocupar esse lugar dessas que não vieram? Não, na verdade, a heroína, por exemplo, ela não é muito comum do nosso público. Isso é muito mais relatado nos Estados Unidos e Europa. Né? O LSD, que vem de muito tempo, mas ele vai sofrendo algumas variantes. Né? Então, seriam essas variantes, por exemplo? Exatamente. Nós tivemos, no ano passado, se eu não me engano, aquele estudante da USP, certo, que ele estava numa festa da faculdade e ele sumiu, e aí encontraram o corpo dele na Raia Olímpica. Né, e foi descoberto o uso daquela substância, é nome complicado, mas N-bomb, alguma coisa nesse sentido. E então é uma substância, né, que ele fez o uso, ele pode ter tido esse tipo de interação, né, um surto psicótico naquele momento, né, possa ter tido essa percepção de estar, né, sendo perseguido, e de alguma forma ele acabou pulando uma cerca lá do Grêmio e foi encontrado morto na Raia Olímpica. O problema é que a pessoa, sob o efeito desses tipos de substâncias, tipo de drogas, ela perde o controle, ela altera também a percepção. Exatamente. Ela perde totalmente o controle, ela é como se ela saísse de si naquele momento. Né? Então essa perda, né, do controle faz com que ele tome tenha alguns comportamentos, tome algumas atitudes que em risco total, e que em sã consciência ele não estaria. Daí então riscos, né? Os riscos que a pessoa acaba assumindo para ela mesma quando está sob o efeito de uma substância que retira dela o controle. Exato. Então essa percepção dela é prejudicada porque as sensações também são transformadas, né? Isso, então exatamente. Essas alucinações visuais, táteis, né? Uhum. Até para quem está ouvindo, né? A família lá, esse pai, o que acontece, né? Que distorção? Isso porque afeta ali o cérebro da pessoa. Isso, exatamente. Ele tem uma ação predominantemente no sistema nervoso, então ele causa esse tipo de perturbação nos sentidos. Né? Então o efeito esperado é isso, que ele tem uma sensação intensa, né, da música, por exemplo, né, da festa. Então ele pode dançar a noite inteira, né, e não ter essa percepção dos próprios riscos envolvidos com o seu uso.